Earth was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Então hoje a gente vai começar a primeira aula prática. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é instalar o LibreOffice, que é o programa que vai ser utilizado para essas aulas práticas. Então, dentro do Google, vocês vão procurar por LibreOffice. Vejam aqui como está escrito. E vai ser esse primeiro link que vai aparecer aqui. É só clicar nele. Eu venho aqui em Download LibreOffice. E aqui nessa página eu vou em Download aqui. Não preciso mexer em nada. É só esperar um pouco e ele aparece a janela para poder salvar. Podem salvar onde vocês quiserem no computador. Eu vou salvar aqui na área de trabalho. E ele vai demorar um pouquinho para fazer o download. Daí eu vou cortar um pedaço do vídeo aqui para poder ir direto para a parte onde que termina o download. Então o download já está terminando aqui, vejam, 4 segundos. Ao terminar o download, eu vou dar 2 cliques aqui no arquivo do LibreOffice. E aí é só seguir aqui no wizard, nessa interface, clicando em próximo, pode deixar como típica mesmo, criar um atalho OK, e vou deixar ele instalar o programa. E por fim clicar em concluir. Ok, o programa já está instalado. E aí agora a gente vai trabalhar então com o Calc dentro desse programa, ok? O LibreOffice, na verdade, ele é um manipulador de arquivos similar ao Microsoft Office, só que o LibreOffice é gratuito, ok? Ele, na verdade, é uma versão trabalhada em cima do OpenOffice. Dentro dele, então, a gente tem programas para manipulação de arquivos como arquivos do Word, do Excel, etc. Mas utilizando os programas Writer, Calc e outros. Então, a gente consegue trabalhar com arquivos do Microsoft Office também dentro do LibreOffice. Então, agora a gente vai começar a trabalhar com o software Calc. Vocês podem vir aqui na pesquisa do Windows e digitar Calc, C-A-L-C, ou vocês podem pesquisar pelo programa aqui. Pesquisar por LibreOffice, e aqui tem o LibreOffice Calc, ok? Eu vou abrir então o LibreOffice Calc. E o LibreOffice Calc ele é parecido com o Excel. Ele serve justamente para a gente tabular dados e trabalhar para criar gráficos, entre outras coisas. Aqui a gente tem 256 linhas, 256 colunas e 1.048.576 linhas. A gente vai colocar então aqui alguns dados para poder trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que no Calc a gente tem os operadores mais, menos para adição e subtração, asterisco para multiplicação, barra para divisão e o sinal de acento circunflexo para exponenciação. Vocês vão digitar então em uma célula dentro do Calc as seguintes fórmulas. Essa igual 5 mais 2 asterisco 3 e essa igual a abre parênteses 5 mais 2 fecha parênteses asterisco 3, ok?
E aí é só apertar Enter que ele já te dá a resposta. Lembrando então que toda função dentro do calc sempre vai começar com o valor de igual, ok? E aí eu coloco igual a esse valor aqui, ele já faz a soma e a multiplicação para mim. Se eu fizer igual, abre parênteses, 5 mais 2 asterisco 3, ele me dá um valor diferente. Por quê? Na primeira fórmula, o que ele vai fazer é a multiplicação primeiro antes da soma, assim como na matemática mesmo. Ele vai dar prioridade primeiro à exponenciação, depois a divisão e multiplicação e por último a adição e subtração. Então 2 asterisco 3 vai dar 6 com mais 5, 11. E aqui, como eu coloquei o parênteses, eu consigo dizer para ele, olha, é para você fazer primeiro a soma 5 mais 2, que vai dar 7, para depois fazer a multiplicação por 3, vai dar 21. Ok? Então o primeiro deu 11 e o segundo deu 21. Eu posso deletar esses valores então, só clicando na célula e apertando Delete. E aí eu vou aumentar o tamanho dessa primeira coluna aqui para aproximadamente 7 centímetros. Então eu vou vir aqui entre A e B, nessa linha aqui entre A e B. Na hora que a seta transformar em duas setinhas, uma para um lado e outra para o outro, eu clico aqui e arrasto até aproximadamente 7 centímetros. E eu vou começar a digitar aqui alguns valores e vocês podem digitar no de vocês também. Para ser mais rápido, eu vou pular a parte da digitação toda. Ok? Mas vocês podem pausar na hora que acabar de digitar tudo e digitar no computador de vocês com calma. Acabando de digitar, então, a gente pode continuar a trabalhar nessa tabela. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, vai ser colocar aqui de janeiro até julho, porque eu quero fazer uma projeção de janeiro até julho. Então, eu vou vir aqui nesse quadradinho aqui debaixo da célula. Na hora que ele se transforma nessa cruz, eu clico e arrasto até junho. A mesma coisa eu faço nos outros janeiros. A segunda informação que eu tenho é que o valor que é dado pelo SUS todos os meses é sempre o mesmo. Então eu posso também vir aqui no 100 mil, clicar e arrastar. Só que à medida que eu vou arrastando, ele vai incrementando o número. Veja que aqui ele está em 100.005. Para ele não incrementar o número, eu seguro o Ctrl e solto a seta. E aí ele vai dar 100 mil para todos os valores. E aí a gente precisa saber agora quais outros valores que são iguais todos os meses. Ok? Então aqui, digamos que o salário de funcionários concursados é sempre o mesmo. Eu posso vir aqui, clico no quadradinho, arrasto, seguro o Ctrl e solto. Clico aqui em funcionários terceirizados, arrasto, seguro o Ctrl e solto. Ok? Então vejam que está com os mesmos valores aqui em todos eles. O próximo passo que a gente tem é completar essa tabela. Eu vou completar com o restante dos valores então, e depois a gente vai usar as funções para acabar de completar as fórmulas todas, ok? Então eu vou cortar o vídeo aqui e vou direto para o final da tabela, e aí vocês podem pausar o vídeo e digitar os valores no computador de vocês. Após digitar todos os valores, então a gente pode partir para utilizar as fórmulas para completar a tabela. Então a primeira coisa que eu posso fazer é aqui, no total,
O que significa o total aqui? Seria o valor que eu recebi do SUS mais o valor que eu já tenho no banco, certo? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, igual 100.000 mais 9.872, ok? E aí eu vou ter a soma desse valor com esse. Ou eu posso fazer diferente. É mais fácil para mim utilizar a posição onde esse valor está. Esse valor está no B4 e este outro no B5. Então eu vou colocar aqui igual B4 mais B5 e aperto Enter e ele vai me dar o valor da soma das duas células, ok? Por que eu faço igual a B4 mais B5? Por que eu utilizo o endereço desse valor? Porque se eu modificar o valor aqui, por exemplo, para 100, ele modifica automaticamente esse valor para mim. Então, se eu coloco aqui 100.000, ele já modifica automaticamente o valor para 109.872, ok? E nesse aqui, como é que a gente faz então? Posso fazer igual a B9 mais B10 mais B11 mais B12 mais B13 mais B14, ou eu posso fazer de uma forma mais simples. Eu posso fazer igual soma, abre parênteses, e aí eu posso colocar B9 também, B10, B11, B12, B13, B14, é uma das formas, utilizando ponto e vírgula em todos eles, ok? E aí eu dou Enter, ele me retorna o valor. Ou mais fácil ainda, eu posso pegar esse intervalo inteiro aqui, de B9 até B14. Então, em vez de usar ponto e vírgula, eu vou utilizar dois pontos, igual a B9, dois pontos, B14, fecha parênteses. Desse jeito aqui, utilizando os dois pontos, eu estou pegando o intervalo entre B9 e B14. Eu estou somando tudo que tem aqui nesse intervalo. Na hora que eu aperto Enter, ele me retorna o valor. Ok? E a terceira forma de fazer isso é eu colocar aqui, nesse caso, igual a soma no total de insumos, abre parênteses, venho aqui, clico e arrasto selecionando todas as células. A hora que eu seleciono todas as células, ele já coloca o valor para mim aqui embaixo, ó, o endereço das células de B18 até B22. Aperto Enter, ele me retorna o total de insumos, que foi o total que foi gasto durante esse mês de janeiro, em emergência, medicina interna, serviços administrativos e assim por diante. Ok? Então tá, eu tenho um total de 109.872 no banco, gastei com serviços 102.449 e com insumos 9.717. Qual que é o meu saldo, então, no final do mês de janeiro? O meu saldo é igual a este valor, menos este, certo? Então, é igual a B6, menos B15, menos B23. Então, eu posso clicar aqui e digitar igual a B6, menos B15, menos B23. Ok? Aperto Enter e ele me retorna o valor. Olha, vejam que esse hospital ele está com o saldo negativo no final do mês de janeiro. Já começou mal, né? E agora, para o restante dos valores, eu posso fazer a mesma coisa aqui em cima, no banco. Quanto que eu tenho no banco no mês de fevereiro? O que eu tenho no banco no mês de fevereiro é o saldo do mês de janeiro. Então, eu posso colocar aqui que é igual a B25, que é o saldo do mês de janeiro.
ok? E aí ele me retorna o valor também, menos 2.294. Agora eu posso fazer a mesma coisa aqui. Então, esse aqui é B25, o próximo vai ser igual a C25, o próximo D25 e assim por diante. Aqui, se aqui é igual a B4 mais B5, aqui é igual a C4 mais C5, certo? Então eu posso digitar a fórmula aqui para todos eles, ou eu posso simplesmente vir aqui, clicar nesse valor, venho aqui nesse quadradinho, na hora que transforma em cruz, eu venho aqui e arrasto. Vejam, aqui é igual a B25, aqui é igual a C25, aqui é igual a D25 e assim por diante. Ele vai incrementando a fórmula para mim. E aqui está zero porque aqui ainda não tem nada. À medida que eu for completando os outros, ele vai modificando os valores aqui em cima automaticamente. Então vamos aqui, por exemplo, eu clico aqui e arrasto. Ele já faz aqui a soma para mim. 100.000 menos 2.294 dá 97.706. Eu venho aqui, clico e arrasto nessa fórmula também, em todas as fórmulas, e ele vai me retornar o valor. Nessa fórmula também. E por último aqui no saldo, eu clico e arrasto e ele retorna o valor. No final, então, a gente tem um saldo de menos 83.391 nesse banco, para esse hospital. Então, o valor final, menos 83.391. Se deu diferente disso, pode ser que algum dos valores aqui no meio esteja digitado de forma errada. Aí tem que olhar linha por linha, coluna por coluna, para ver qual o valor que está errado, ok? Agora, por fim, a gente vai formatar essa tabela. A primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui no A e arrastar até o G para selecionar tudo aqui dentro. Então, eu clico aqui no A, arrasto até o G, venho aqui entre G e H. Na hora que a setinha se transformar, eu dou 2 cliques e a tabela vai ser formatada automaticamente para o tamanho correto, ok? O que mais eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa coluna aqui da direita, onde tem essa setinha aqui, eu venho aqui, clico e arrasto para a esquerda para liberar a barra de propriedades. E a partir dessa barra de propriedades aqui é que a gente vai fazer toda a formatação da tabela. Então a primeira coisa que eu vou fazer para formatar aqui, eu vou clicar aqui em A1, aqui no meio da célula. Veja, eu não estou clicando aqui no quadradinho, eu estou clicando no meio da célula. Eu clico e arrasto aqui até G. Venho aqui em mesclar células para juntar todas as células em uma só. Mesclar células. Depois eu vou aqui em alinhar ao centro, negrito, para ele ficar em negrito o título, ok? O que mais? Eu vou selecionar aqui, ainda dentro desse orçamento hospitalar, eu vou vir aqui nessa setinha aqui embaixo, onde tem esse balde. Vou clicar nela e vou escolher uma cor. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem aí. Eu vou escolher a cor cinza, ok? O que mais eu posso fazer? Eu posso selecionar aqui rendimento até junho e segurando o Ctrl, eu venho aqui e seleciono total serviços, total de serviços, insumos, total de insumos e saldo. Vou selecionar todas essas linhas aqui. Venho aqui, clico em negrito. E venho aqui no balde e clico na cor cinza. Para destacar essas linhas
para destacar essas linhas aqui, ok? O que mais? Eu posso selecionar só os valores aqui, segurando o Ctrl eu seleciono os de baixo, ainda segurando o Ctrl esses daqui e esses aqui. Após selecionar todos os valores, eu venho aqui, eu tenho aqui as opções para formato numérico, onde eu tenho geral, número, porcentagem, moeda, data, hora, várias formatações de números e texto. Lembrando que a formatação de números, então, tá tudo aqui, ó. Se vocês precisarem de separador de milhares, por exemplo, ele fica logo aqui para colocar o ponto nos números, ok? Eu posso desclicar aqui e ele tira esse ponto. E eu posso clicar aqui, formatar como moeda, para formatar os números no formato de moeda, em reais. Só que vejam que apareceu vários hashtags aqui. O que aconteceu então? Eu não consigo visualizar os números. Por que isso acontece? Porque o número é maior do que o tamanho da célula. Então, em vez dela mostrar só um pedaço do número, o Calc coloca esses hashtags aqui, então, ok? Então, para eu conseguir visualizar o número, é só aumentar o tamanho da coluna aqui, que lá o número aparece. Então, para aumentar todas as colunas automaticamente, eu clico aqui em A até G de novo, igual aquele que a gente tinha feito anteriormente. Seleciono todos, venho aqui entre G e H e dou 2 cliques. Ele aumenta automaticamente o tamanho da coluna, ok? Por fim, eu vou vir aqui em orçamento hospitalar, vou selecionar tudo até aqui embaixo, venho aqui do lado direito, clico nessa setinha e clico em adicionar todas as bordas, ok? Ele vai adicionar bordas na tabela inteira. Depois disso, eu venho aqui de novo e coloco adicionar borda espessa da caixa. Ele vai adicionar uma borda mais espessa em volta da tabela inteira. E por último, eu clico aqui em orçamento hospitalar e vou de novo aqui e coloco borda espessa da caixa. Ele vai colocar uma borda mais espessa aqui em volta do orçamento hospitalar, ok? Então aqui a gente tem a tabela. Por que a gente coloca essas linhas? Porque essas linhas que aparecem aqui embaixo, que não estão com esse plano de fundo aqui, com essa opção marcada de todas as bordas, elas não aparecem na impressão. Então, para a gente poder imprimir as linhas, a gente tem que colocar utilizar essa opção aqui, ok? Aí, acabando isso, eu posso vir aqui em arquivo, visualizar impressão, e aí ela vai estar com a tabela cortada aqui, né? A gente precisa mudar o formato da página para poder ver a tabela inteira. Então eu venho aqui em formatar página, e clico em paisagem. Dentro de página, paisagem. Ok. Tá aqui a tabela então. Vou dar um zoom aqui, vocês podem dar o zoom clicando aqui em cima ou aqui embaixo. Ali em cima ele aumenta o tamanho da tabela dentro da página e aqui embaixo ele dá um zoom, ok? E essa é a tabela então finalizada com todos os números. Acabando isso, vocês podem clicar aqui em fechar visualização, escrever o nome de vocês aqui embaixo, salvar o arquivo, vindo aqui em arquivo, salvar como, podem salvar onde vocês preferirem no computador. Eu vou salvar o meu na área de trabalho e salvar com o nome prática 1.
ok? Clica aqui em salvar. Depois é só vocês enviarem esse arquivo para mim no meu e-mail, e aí eu vou computar o exercício para vocês dentro do Syscad, ok? Por hoje era isso, para essa primeira aula. A gente se vê na próxima. Até mais.